Olá pessoal, hoje vamos falar sobre os zumbidos. O que é que no fundo são os zumbidos que causam tanto desconforto às pessoas? É a percepção de nós ouvirmos um som quando sabemos que não há barulho à nossa volta que está a criar aquele som. Há muitas das pessoas que até nem associam que têm zumbidos porque até associam que é uma coisa quase normal, mas na realidade não é normal. Quando nós estamos, por exemplo, no silêncio da nossa cama e conseguimos ouvir um barulho que vai desde o mais baixo até situações em que a pessoa ouve mesmo um barulho muito forte. Por vezes as pessoas até descrevem que parece que ouvem tipo um mosquito ou uma mosca no ouvido. Há casos de pessoas que estão na cama deitadas e ouvem um barulho tão forte que pensam que é um carro que está a passar na estrada. E há pessoas que até se levantam para ver se na estrada está a circular algum carro. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que o facto de nós ouvirmos esse barulho quando na realidade não existe, tira qualquer pessoa do sério, gera muita irritabilidade. E há casos de zumbidos em que a pessoa sente dor de cabeça, sente náuseas, enfim, há várias questões. Agora, quando nós pensamos nesta questão dos zumbidos, tipicamente pensamos que é um problema do ouvido. E na grande maioria das vezes não é um problema do ouvido, é uma hipersensibilidade excessiva do nosso sistema nervoso, ou seja, o nosso próprio sistema nervoso está demasiado sensível e isso faz com que realmente haja mais ocorrências de zumbidos. Agora, quando nós pensamos nesta questão dos zumbidos, eu gosto de perceber muito a causa dos problemas. E para percebermos a causa dos zumbidos é muito complexa. Existem várias causas e não é completamente bem entendido. E quando nós percebemos que há uma situação em que nós não conseguimos perceber bem o que é que está por trás e sabemos que há medicamentos que aliviam os sintomas, pelos próprios medicamentos conseguimos também ter uma percepção de qual é o mecanismo de ação. Há situações em que, por exemplo, nós caímos e batemos, por exemplo, com a zona da cabeça e aquele trauma pode despoltar por várias causas uma situação de zumbido. A pessoa pode estar, por exemplo, a envelhecer e a perder circulação cerebral do sistema nervoso e pode criar uma situação de zumbidos, por isso é que muitas vezes falam que a ginkgo biloba, por exemplo, que ajuda nessas situações. Mais em situações de terceira idade, por exemplo, podem haver situações em que, por exemplo, a pessoa tem retenção de líquido ou um pequeno edema nos canais do ouvido e quando usa, por exemplo, um antihistamínico, como a beta-histina, ajuda muito a acalmar os zumbidos, ou em situações, por exemplo, que a pessoa tem um síndrome de Meniere. E existe outro tipo de medicamentos que é o que eu vos quero trazer cá, que são agonistas de GABA. Parece estranho, mas na realidade o que é? São medicamentos que facilitam ou prolongam a ação de um determinado neurotransmissor que faz com que a pessoa se sinta menos hipersensível do sistema nervoso. É aquele tipo de neurotransmissor que associamos como se fosse o travão do carro, ao invés do acelerador, que faz com que a pessoa se sinta mais calma. Agora, existem vários medicamentos, como por exemplo o clonazepam ou a gabapentina, que atuam muito nesse sentido. E quando nós percebermos que se usarmos GABAérgicos, tudo aquilo que estimula os GABA, vai atuar um bocadinho e deixar a pessoa um bocadinho com menos sintomas dos zumbidos, nós conseguimos perceber que, da mesma forma que há um travão, há um acelerador. E o facto de aumentarmos de forma indireta os níveis de GABA, não necessariamente através de medicação, porque, por exemplo, há pessoas que não querem pelos efeitos secundários da medicação, mas há suplementos de GABA que nós podemos utilizar para melhorar muito a questão dos zumbidos. Eu utilizo na minha prática e tenho mesmo muitos bons resultados. Agora, nós utilizamos o GABA. O problema qual é do GABA sobre a forma de suplemento que se vende? É que o GABA tem uma dificuldade muito grande em atravessar a barreira hematoencefálica. É quase como se fosse um filtro que separa o sistema nervoso do resto do corpo, em que não é qualquer coisa que passa para o sistema nervoso, nem é qualquer coisa que sai, propositadamente. Mas a taurina é um aminoácido que podem comprar, que atravessa facilmente a barreira hematoencefálica e converte-se em GABA dentro do sistema nervoso. Portanto, para aliviar os sintomas dos zumbidos, eu tomaria sem dúvida taurina e inibia tudo aquilo que está associado àquele acelerador que eu falei, que normalmente é o glutamato. E quando nós pensamos em glutamato, há muitos alimentos que potenciam estes níveis. É tudo aquilo que tenha, por exemplo, glutamato monossódico, que hoje em dia vê-se nos alimentos como amido modificado, ou muitas das vezes está mesmo escrito como glutamato monossódico. Tudo isso vai simplesmente piorar a questão dos zumbidos. E como é um sal muito, muito forte,
vai aumentar mais a retenção de líquidos, que pode piorar, por outro lado, também a questão dos zumbidos. Portanto, o facto de baixarmos tudo que seja glutamato e aumentarmos os níveis de GABA, por exemplo, com a taurina que tomamos de estômago vazio para não colidir com outros nutrientes, é fundamental. Agora, existem outras coisas que vocês podem fazer, que é evitarmos tudo aquilo que tenha glutamato, como por exemplo o aspartamo também, é um tipo de adoçante que muitas das vezes vemos em determinados alimentos. Sabem, por exemplo, o queijo cottage, que se vende muitas vezes no supermercado e que muitas das vezes não é orgânico, tem glutamato monossódico e muitas das vezes não está discriminado na embalagem. Ou o molho de soja, ou a comida chinesa, grande parte dos fast foods. Hoje em dia, até uma parte dos restaurantes em que, por exemplo, que as pessoas almoçam ou jantam fora, tem glutamato monossódico. É um tipo de sal que se usa para apurar a comida. Portanto, se vamos a um sítio em que vamos comer qualquer coisa e as pessoas fazem com que o sabor daquela comida seja melhor, tendencialmente pode haver mais tendência em haver ou não a questão do glutamato. A proteína whey aumenta os níveis de glutamato, por exemplo, a questão do molho de soja, mas, por exemplo, a própria proteína de soja ou a própria levedura, que muitas das vezes vemos em determinados pães ou tostas ou bolachas, muitas das vezes aumenta estas questões da parte do glutamato. Agora, existe uma técnica que não foi desenvolvida por mim, foi desenvolvida por um médico que chama-se Jan Stridham, e vocês conseguem procurar esta técnica no Google, por exemplo, em que o objetivo é baixar esta hipersensibilidade sensorial, baixarmos a sensibilidade do nosso sistema nervoso. E associado ao zumbido, há um nervo craniano, que é o 8º nervo, que é um dos nervos que está mais ligado a essa parte de equilíbrio e um bocadinho mais à parte auditiva, em que nós conseguimos fazer um pequeno reset e diminuir muito a intensidade do zumbido. Eu tenho usado isto na minha prática clínica e as pessoas notam diferenças muito grandes, quando muitas das vezes não há outras coisas que notam diferença. Esta técnica envolve mesmo como a imagem está a mostrar, que é vocês juntarem assim os dedos, talvez assim se quer mais fácil ver, e conseguem vir aqui à parte de trás, principalmente na linha do ouvido até aqui atrás, até esta zona, conseguem, por exemplo, colocar aqui as mãos e fazer uma sensação de bater nesta zona 20 vezes em 8 ciclos. Mas antes de o fazerem, vocês têm que, de 0 a 10, pontuar mais ou menos até que ponto é que sentem o zumbido. Suponhamos que é um 7. E à medida que vão fazendo estes ciclos, 20 tapping, ou seja, 20 destes batimentos, em 8 ciclos, vocês vão fazer isto diariamente e vão-se aperceber que essa escala vai baixando. De 8, eu tenho pessoas, por exemplo, que numa questão de meia hora ou uma hora, conseguem perceber uma alteração do zumbido de um 8, de um 9 para um 5 ou para um 4, e mesmo que na grande maioria não desapareça completamente, vocês vão notar uma diferença grande. De um 8 para um 9, ou por exemplo, passe para um 2 ou 3, faz uma diferença grande. Claro que com a taurina, tudo isto fica completamente diferente. E se a pessoa é diabética, eu inseria vitamina B1 sob a forma de benfotiamina e eu fazia 150 mg 3 vezes por dia. E neste caso podem fazer o GABA, ou melhor ainda, faria, por exemplo, a questão da parte da taurina. Portanto, experimentem isto e coloquem os vossos comentários em baixo, procurem esta técnica, porque realmente é uma coisa que vos pode ajudar bastante nos zumbidos. Vejo-vos no próximo vídeo.